Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O título desse nosso pequeno estudo, nossa meditação, tem esse título: A Coisa Tá Preta, Geração Desgraçada. Hoje nós vemos uma igreja no meio da igreja. A igreja do Senhor é santa. A igreja do Senhor é pura e tem sido trabalhada pelo Espírito, pelas Escrituras, para que seja apresentada como uma noiva, sem mancha e sem mácula. Mas nós vemos uma igreja onde, no meio, o joio tem se avultado de tal maneira que a própria igreja verdadeira e santa se contamina. Onde nós ouvimos a voz retumbante em Apocalipse dizendo: sai dela, povo meu. Uma simbologia, né, da Babilônia, da meretriz, daquela que se mistura. Em vários dos meus sermões eu disse que há dois tipos de igreja: a igreja verdadeira e a igreja falsa. E a igreja falsa, ela é meretriz, se vende por qualquer centavo. Nós vemos hoje, eu disse que o título é A Coisa Tá Preta, né? Uma geração desgraçada. Desgraçado quer dizer sem a graça, quer dizer inútil, quer dizer perdido, perverso. Se nós olhamos para templo, né, nós não temos uma indicação bíblica para que se construa um templo para culto. Você vai observar no livro de Êxodo 25, versículo 8, assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ponto. E foi construído um santuário, né? Tinha o tabernáculo, depois o templo que Salomão construiu, com todas as suas divisões, com todos os seus aparatos, com todos os seus detalhes. Cada detalhe ali aponta de forma tipológica, em sombras, para Cristo, para a sua obra, para a sua igreja, para o seu povo. Quando você olha as bases de prata, prata é a base da redenção. Quando você fala do ouro, fala da glória, e assim por diante as cores, os tecidos, né, vermelho, na entrada do tabernáculo tinha lá os tecidos branco, púrpura, azul e carmesim. Então você tinha ali o branco, a pureza, o azul céu, aquelas coisas todas, né? Não vou ficar aqui em detalhes agora. Mas haveria de ter feito um templo, um santuário. E esse santuário hoje somos nós, a igreja do Senhor. Hoje nós, os salvos, somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, 6, 19, deixa bem claro isso. Quando você olha para Pedro e João às 3 da tarde, né, indo para o templo, a oração da tarde, a NA fala assim, ó, para a oração das 3 da tarde, Atos 3:1, onde tinha um coxo que era colocado ali à porta do templo, a porta chamada Formosa, etc e tal, em que Deus ali operou o milagre, e aquele coxo foi curado, e Pedro pregou depois ali e foi uma bênção. Se observar que a Bíblia tem uma revelação progressiva, e a Bíblia tem um momento onde você observa aquela transição. Imagina séculos de instrução bíblica no judaísmo, séculos de ensinamentos bíblicos, ou melhor, do judaísmo, né? E chegou o momento daquela transição, da nova aliança. Não é uma nova outra, é uma nova renovada, que agora é um tempo novo nela. Porque a sombra já tinha que parar, não precisa de tempo. Né? Hoje nós temos uma linha de pensamento dos desigrejados, que não tem que ter culto na igreja, não tem nada disso, e tem outros que se determinam destemplados. Nós não temos templo, nós temos toda uma organização, não tem templo. Ótimo. Você pode se reunir como igreja debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte, no ar livre. E você é igreja, desde que Cristo seja o centro, desde que seja em nome do Senhor e que tenha a organização. Porque tem uma organização. Né? O Senhor deixou essa organização. Né? Então tem organização e nesse organismo. Aí você tem os pastores, né, os presbíteros, bispos, diáconos que vão servir ali aquilo que está proposto para o diaconato. Né? Tem que ser analisado de forma mais hermenêutica. Enfim. Então, não há necessidade de ter um templo. Você tem que ter organização, porque nós somos o templo santo do Senhor. Outra coisa, sozinho nós não somos igreja. As pessoas pensam, não, eu sou a igreja, não.
A igreja é uma comunidade dos santos. Nós compomos a igreja, fazemos parte da igreja. Como pedras vivas, somos edificados. Então, cada cristão, ele compõe a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, você vê lá em Atos 2, no versículo 1, onde estavam todos no mesmo lugar. A igreja se reunia num lugar, né? Se você observar Atos 1 e 13, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, etc. Vai falando ali, né? Esse cenáculo, alguns estudiosos dizem ser a casa de João Marcos, uma parte superior da casa, onde tinha o costume de judeus ali, que tinham um pouco mais de condições, de ter ali um terraço, um espaço, um cenáculo mesmo, um salão grande, para eventuais encontros de festividade, ou alguma coisa assim. E Paulo mesmo, ele pregou, né, em muitas sinagogas. Havia muitas sinagogas onde tinham-se reuniam os judeus para estudo da palavra aos sábados, né? Paulo me pregou em muitas sinagogas. Em Tessalônica ele ficou ali por 3 sábados ensinando. Em Éfeso ele ficou 3 meses, né? Atos 17, de 1 a 3, fala que ele pregava sinagogas. Em Tessalônica ele ficou ali por 3 sábados. Em Éfeso, 3 meses. Atos 19, 8. Paulo chegou a alugar um espaço, ou alguns entendem que ele alugou, né, um espaço lá em Atos 19, 9, de uma escola, né, de um tal chamado Tirano, né, o nome dele, não é que ele era Tirano, é o nome mesmo. Então, o que acontece? Nós temos que observar que hoje só não, né, mas há algum tempo já, existe uma estratégia para se encher os templos. Note, eu estou falando agora de templos físicos. A estratégia deve ser encher os templos espirituais. Nós, como seres espirituais, ser cheios do Espírito de Deus. E ter aquela, bom, nós somos uma igreja que congregamos aqui em casa. Aí tem o irmão fulano, Beltrano, Ciclano, e pregamos o evangelho, cultuamos ao Senhor, cantamos louvores, convidamos pessoas e pregamos na rua, evangelizamos. Ótimo. Não, nós não somos parte do sistema. Realmente existe um sistema cruel, um sistema onde existe, de fato, uma igreja que é uma fonte de renda muito grande, é uma empresa muito grande, onde tem a matriz e as filiais. E entram naquele sistema de franchising, franquias. E isso é muito perverso, isso é muito terrível, isso é muito maléfico, porque faz com que a lei determine o que vai ser. Não é a igreja que determina a palavra, é a palavra que determina para a igreja. E começa então a ter aquelas grandes empresas, grandes negócios, onde o dinheiro é muito alto, onde se ensina a ficar rico, aquela coisa toda, as pessoas vão e o evangelho realmente não é pregado. Não se fala das coisas que vão confrontar, não fala-se verdades que confrontam. Por isso que eu estou falando que é uma igreja é um tempo muito difícil, né? A coisa está preta mesmo, uma geração muito sem a graça. Por isso tem que se voltar à oração e à busca na palavra, sem a qual não vamos conseguir ir bem nesse último tempo da nossa vida aqui na Terra. Então, a igreja, o templo, né, ele vai seguindo alguns modismos. Um deles é pintar de preto. Eu já falei em outras passagens, alguns textos que eu preguei já. Não é questão a cor preta, né? O que é por trás disso, a sutileza de que está por trás disso, o que é pregado nessas igrejas, o que é ensinado nesses lugares. Não, mas é para esconder o cabo de fio, para não distrair a pessoa. Irmão, eu frequento igreja há muitos anos e desde moço e sempre observei a palavra, a pregação do evangelho, não distrai não, querido. Você duvida que alguém que vá num culto tem um sermão expositivo, uma mensagem bíblica centrada, se ele consegue piscar o olho, ele nem vê o tempo passar. Ué, foi 1h20 já nem percebi. Tão boa que estava a palavra. A palavra tem que ser pregada e a palavra vai fixar. Veja bem, pintam de preto e fazem isso daí qual que é o sentido disso, né? Pinta de preto. É que eu falei, a mensagem que é pregada nesses lugares, aí vira modismo, modinha, vem lá das Américas, vem lá de cima, do norte, lá e tal, e vai chegando, não, que agora o sistema é esse, porque não, porque ele não tira, porque tira atenção a pessoa ali, aí você pinta de preto e não sei o que e tal. Nada contra a cor preta, inclusive eu tenho muitos vídeos meus gravados com camiseta preta, que eu tenho várias. Não é isto. É pinta de preto, faz todo esse sistema. O foco não é mais a palavra, o foco é o templo
físico, o templo, local, parede, alugado ou comprado, o que seja, né? Não posso deixar de dizer também que por fora não há problema algum ter uma boa fachada, bonitinho, arrumadinho, é até bacana, é legal isso. O detalhe é, qual é a intenção? Glorificar o homem ou glorificar a Deus? Lembrei um detalhe aqui. Hoje ninguém me convida para pregar, mas há uns anos atrás eu preguei muito. Há uns anos tem que ser atrás, né? Há uns anos passados, há uns anos, eu pregava muitas igrejas, muitos lugares. Viajei muitas cidades, estados. E quando eu ia pregar, a primeira coisa que muitos pastores faziam comigo era: venha conhecer a igreja. Aqui tem não sei quanto de broca, tem não sei quanto de concreto, tem não sei quanto de ferragem, tem não sei quanto de fundação, aqui tem não sei quanto de gastei em vidro e assim por diante. Eu acho interessante, pessoal, pô, estou investindo aqui em um lugar para que tenhamos um culto. Claro, um lugar separado, um templo separado para cultuar. Você fica numa casa, tem 20 pessoas, daqui a pouco tem 50, tem 100, você tem que ter um espaço. Até porque a igreja tem que ser aberta para que as pessoas venham também, venham de todo jeito, boas, intencionadas e outras não. Então não há problema algum de que se tenha um espaço, né, para que se alugue, ou até mesmo se compre para poder fazer culto e assim por diante. Muito bem. Eu me lembrei também quando eu fui para Rondônia, a primeira coisa que o pastor Cleilson me mostrou lá não foi templo, não foi parede, não foi nada. Foi mostrar para mim os livros, as bíblias de estudos, os comentários bíblicos. Isso eu achei muito interessante. Foi a única pessoa, não queria falar mal dos outros, mas foi a única pessoa que quando eu fui visitar assim, ele mostrou para mim o seu arsenal de literatura, as bíblias de estudos, os comentários em grego, em hebraico, etc. Foi muito interessante isso, só para lembrar aqui. Então, para que servem essas coisas, né? Essas coisas assim, pintadas de preto e tudo mais. Que tipo de mensagem é pregada nessa igreja? É uma mensagem egocêntrica. As mensagens são voltadas para que o homem fique satisfeito. No dia de hoje, como domingo, por exemplo, as mensagens são voltadas para que encham-se o ego e o coração e as pessoas fiquem empanturradas de si mesmas e nada de glórias a Deus, né? Então, as pessoas querem mostrar um lugar que ele fez, né? E as pregações, e as mensagens, e o que tem sido ensinado. Muitos lugares desses são semelhantes a boates. Às vezes eu passo, e perto da minha casa tem, tá aquele somzão batidão lá, e o pisca-pisca apaga as luzes e acende as luzes coloridas. E eu olho assim, eu me recordo, quando garoto eu via muito, eu tinha isso aí, né? Ela chamava de discoteca, hoje chama de boate. E você realmente não sabe se é uma boate, que também tem essa pintura preta, na maioria delas, e luzes piscando, e fumaça de gelo seco, e aquelas coisas todas. Canhão de luz colorida, né? Aquele ambiente de penumbra. É curioso que lá em Atos 20, versículo 8, né, diz assim: e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Naquela passagem que eu te caiu da janela. Né? Só uma curiosidade, havia muitas luzes, lugar claro, né? Ah, mas não quer dizer, ali não é uma norma. Eu sempre falo de norma e regra, né? Norma e descrição. Está descrevendo o lugar. Mas sempre eu digo que na descrição também existem princípios. Né? Não estou dizendo que tem que ser uma regra, mas tem princípios. Muito bem. Agora uma outra. São vários modismos, né? Modismos vários, né? Aí vem aquela unção de conquista, unção como é que é? Unção de ousadia. Unção só tem uma, só tem uma, a unção do Espírito. O que é ensinado ali? A unção de ousadia, a unção de conquista. Ah, aquela irmã que é rica tem a unção da riqueza, a unção da conquista, a unção de não sei o que, meu irmão. É a unção que temos, é a unção do Espírito. Em outro dia eu faço um vídeo só sobre isso. Presta bem atenção. Um outro modismo, né? Além dessas falácias que ficam ali, né? O coaching, essas coisas todas, essas bobageiras que vêm surgindo e arrasta multidões, arrasta multidões. Nós temos agora uma outra moda que são os púlpitos. Meu irmão, o que é o púlpito? O púlpito é um lugar que você põe a Bíblia. Como aqui nessa minha mesinha que eu estou aqui, eu estou apoiando. O que é o púlpito? O púlpito é um lugar que você vai se posicionar, uma plataforma onde tem uma base para você apoiar a sua Bíblia. Hoje, no caso, tem a Bíblia, tem o notebook, tem todo esse trabalho, essas coisas para trabalhar, né? Só isso. Não é um altar, é um púlpito. Pronto. E esse púlpito é somente para expor as Escrituras, para apresentar as Escrituras. Se você ler lá em Neemias, no capítulo 8, versículo 4, está dizendo assim: e Esdras o escriba estava sob um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Qual fim? Expor as Escrituras. Versículo 5: e Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo.
Então o púlpito era para fazer o quê? Para apresentar as escrituras, para cima dele, até porque não era um livro como esse, né? Eram rolos, pergaminhos, para fazer essa apresentação para o povo de Deus. Então, queridos, hoje nós temos visto aí uma leva de púlpito aí, tem púlpito todo jeito, posso imaginar. E que enfeita, de um jeito que chama atenção mais do que as escrituras. Para quê? Para chamar atenção, para convocar gente, para agregar gente. Para quê? Observe, tem igrejas que tem um púlpito que já é dela, de prancha de surf. É o esquema deles ali. Certo? Não, porque aqui nós somos assim, assim, assado, tal. Ah, mas há pessoas que pregam o evangelho. Então, qual que é o aferidor? Para saber o que está sendo pregado. Ah, mas há pessoas salvas ali. As pessoas salvas são salvas por Deus, elas vão ser salvas. Deus vai mostrar o caminho, vai lhes dar a verdade. É Cristo que salva, não é a igreja, não é o fulano, não é Beltrano. É lógico, mas nós temos que observar os princípios que a Bíblia nos dá como diretrizes para servir com humildade, com modéstia, com simplicidade, visando principalmente a glória de Deus, primordialmente a glória de Deus. E hoje surgiu uma moda aí, não sei quanto tempo, mais ou menos, de fazer os púlpitos de barril. Ora, se você está num lugar que não tem púlpito de madeira, que não tem um de ferro, de lata, de sei lá o que for, e tem que ser um de madeira, e não tem, põe um latão, põe uma tábua, põe um. Não dá problema nenhum. Mas eu estou dizendo sobre a sutileza. Hoje eu uso um tonel de óleo. Inclusive tem empresas que estão produzindo tonel de óleo, pinta de preto, pinta de qualquer cor que seja, coloca o logo da igreja e não sei o que. Agora a moda do momento. Qual é o problema disso? É que é um púlpito jovem, para atrair jovens. Esse púlpito é chamado de púlpito jovem. Meu amigo, eu preguei, como já falei, em muitos congressos de jovens, já preguei muito tempo nas igrejas, muitas vezes nas igrejas, e os ninguém é púlpito. Muitas vezes até meio chinfrinho ali, fraquinho. Se você fosse um pregador daqueles que dava uns tapas na Bíblia, até caía. É lógico que é só para apoiar a Bíblia, sabe? Só para apoiar a Bíblia, meu irmão. Agora coloca um púlpito lá, é o ó, né? Uma igreja com púlpito de tonel, de barril. Aí fala, ali sim. E vai virando aqueles modismos. Né? Uma geração que é atraída por uma porcaria de um púlpito de barril, um tambor, um tonel, prancha de surf, sei lá o quê, e não pela palavra de Deus, é uma geração desgraçada. Aí eu tenho que pôr um púlpito jovem lá para atrair os jovens, tem que pregar o evangelho para atrair os pecadores. A Bíblia nos ensina que Jesus disse para, quando foi convocar os discípulos, né, os primeiros apóstolos, os discípulos, eles dizem, vinde após, chegou em Pedro, estava pescando e tal, vinde após mim e falei de vocês pescadores de homens, o ser humano, ali o termo é homem no sentido de ser humano, homem, mulher, criança, jovem. Ah, não, a estratégia é essa, para jovem você vai fazer isso, para menino vai fazer aquilo. Ah, mas Paulo, isso eu fiz isso, fiz de cego para o cego, exemplo, né, de touro para os touros, não, não, querido. Tem que entender o seguinte, Paulo tinha estratégia para evangelizar, como eu falei, pregava na rua, pregava na sinagoga, mas a sua mensagem era o que atraía, porque a mensagem é de Deus, não é dele, né? Até preguei há poucos dias, a minha palavra e minha pregação, Coríntios 2, 4, 5 em diante, eu preguei até, está no meu canal essa mensagem. Então a mensagem é Cristo, é a cruz. O que quer dizer sem graça? Né? Sem graça é sem sorte, infeliz, desventurado, que merece pena e que é inconveniente. Uma série de adjetivos aqui para essa palavra sem a graça. Né? Lucas 11, 29 chama de geração perversa, uma geração perversa que queria um sinal. Lucas 9, 41 fala assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e os sofrerei? Trazei aqui teu filho. Aquela passagem que depois que Jesus foi até o Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, ao pé do monte alguém ficou lá, os irmãos, os discípulos, né, os apóstolos e mais outros, e um homem trouxe um filho endemoniado e não puderam expulsar. Ele falou, traz o menino aqui, geração perversa, vocês não conseguem expulsar o demônio. Está assim nos dias de hoje, não consegue expulsar esse demônio. Essas luxúrias, essas vaidades, essas coisas que acontecem, a pessoa tem que ter um atrativo a mais do que a palavra. Você está brigando contra o púlpito de barril ali, irmão, for barril, for sei lá do que, de bananeiro, o que seja, irmão. Aquilo ali é para a glória de Deus, aquilo ali é um atrativo. O atrativo não pode ser aquilo. O que vai nos trazer é a Cristo, é a palavra de Deus. Se você observar o que tem atraído, os modismos ou a cruz de Cristo? Por que você foi atraído para um lugar de culto? Lembrando que não quer dizer que é o templo que tem que ser. Você tem um lugar de culto, seja na casa, embaixo de uma árvore, como eu falei agora há pouco. O que te atrai?
João 3,14 diz assim: quando o Filho do Homem for levantado, ele vai trair. Aliás, João 3,14 fala assim: assim como a serpente foi levantada no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. João 8,28, ele diz que quando for levantado, eu vou ler aqui, ele vai atrair muitos para si. João 8,28. Diz assim a palavra do Senhor. João 8,28. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. João 12,32. Eu vou ler aqui João 12,32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que quer dizer isso? Quer dizer que nossa atração é para Cristo, pela cruz de Cristo, pelo mérito de Cristo, pelo que Ele fez para nós. Cuidado com os inimigos da cruz de Cristo. Existem muitos inimigos. Olha só o que diz em Filipenses 3. Parece coisinha boba. Ah, coisinha boa. Pois é, coisinha boba, né? Filipenses 3, 17. Olha só o que diz. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Queridos irmãos, que nós sejamos uma igreja simples, que glorifica a Deus, que não fique inventando modismo, que não fique inventando dancinhas, que não fique inventando firulas, que não fique inventando, como já tem muita, né? E agora essa onda aí, é bom. O púlpito jovem, meu Deus, meu Senhor. Que essa geração seja guardada pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Não, mas o que tem? Lá você prega a palavra. Pois é, pois é. Nós temos que atentar que tipo de palavra tem sido pregada. O que é o Evangelho. Temos que aprender o que é as Escrituras. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E que a sua atração não seja por causa de um púlpito de surf, de tambor, de barril. Uma estratégia humana. Esses ardis, essas coisas assim que vão tomando esse rumo. Mas que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos defenda de todas essas coisas. E que sejamos uma igreja simples, pura e que prega o Evangelho puro, simples e poderoso. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde.